Às vezes, a vida sussurra algo tão simples, mais discreta, mais humilde, pode se tornar rica. E isso não é poesia, nem exagero motivacional. É uma lei espiritual antiga, tão antiga que atravessou desertos, exílios e tempos de silêncio. E justamente por ser tão simples, muita gente passa por ela como quem passa por uma porta aberta sem perceber que era a entrada de um novo destino. A verdade é que prosperidade não exige complexidade, exige abertura. E é exatamente por isso que quero que você faça algo agora, antes de continuarmos. Comenta aí embaixo a frase "Eu permito que a prosperidade me alcance". Essa frase não é só um gesto digital, um comentário solto. Ela é um símbolo. No judaísmo, quando você verbaliza algo, você cria um vaso interno, um espaço onde a abundância pode se depositar. E ao escrever isso, você está, de alguma maneira, declarando ao universo: eu estou disposto a receber. E talvez essa seja a parte que mais surpreende quem começa a entrar nesse caminho espiritual. A riqueza não começa na força, nem na esperteza, nem no estudo sofisticado. Começa na permissão interna. Pessoas simples prosperam porque carregam menos ruídos, menos camadas de vaidade, menos distrações. Elas não complicam o processo. Elas apenas aceitam, e o universo responde na mesma frequência. É curioso como a vida se abre com mais facilidade para quem está disposto a ser sincero consigo mesmo. Porque muitas vezes é justamente a mente sofisticada demais que impede a prosperidade de entrar. A simplicidade não é fraqueza, é terreno fértil. Eu cresci ouvindo histórias de gente que não tinha nada, mas cresceu porque carregava uma verdade profunda. Se Deus criou a abundância no mundo, ela não foi criada apenas para alguns. A bênção não é seletiva. O que é seletivo é o coração humano. Uns se abrem, outros se fecham. Uns acreditam, outros duvidam. E ao longo dos anos, percebi que a diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado, muitas vezes está em pequenas atitudes internas, quase invisíveis, mas extremamente poderosas. Não é sobre saber demais, é sobre alinhar-se com a lei espiritual que rege todas as coisas. E essa lei diz que tudo começa no invisível. A riqueza não nasce quando você recebe seu primeiro pagamento alto. Ela nasce quando você muda sua postura diante da vida, quando deixa de se declarar pequeno, quando para de repetir que não é capaz, quando aceita que sim, existe espaço para você também na mesa da abundância. É isso que abre caminhos, é isso que transforma histórias. É isso que diferencia uma vida limitada de uma vida que prospera. E conforme você permite que essa ideia entre, mesmo que aos poucos, mesmo que com cautela, começa a surgir naturalmente uma pergunta necessária, uma pergunta que vai nos conduzir sem esforço para o próximo passo desse caminho. Se toda prosperidade começa no invisível, então como o invisível realmente funciona dentro da visão judaica? Quando começamos a olhar para o invisível com seriedade, percebemos que ele não é abstrato nem distante. Ele é o alicerce de tudo que existe. Na visão judaica, nada começa no mundo físico. O que você toca é sempre a última etapa de um processo que começou muito antes, em lugares que os olhos não alcançam. É por isso que a sabedoria antiga insiste: prosperidade é construção espiritual antes de ser construção material. E essa é a primeira grande diferença entre quem luta a vida inteira e quem recebe com fluidez. A pessoa simples, quando entende isso, cresce rápido, porque não se perde em teorias, ela apenas aplica. A tradição judaica ensina que o universo foi criado através da palavra. Deus disse e ouve. Essa frase não é apenas um registro histórico, ela é uma instrução, uma revelação de como a realidade funciona. Em hebraico, a palavra davar significa tanto palavra quanto coisa, o que quer dizer que para nós, palavra é matéria em estado inicial. Quando alguém fala, constrói. Quando alguém declara, articula o invisível. O mundo responde à vibração da voz, ao peso da intenção, ao desenho interno que a mente sustenta. E é por isso que quando uma pessoa se vê como pequena, limitada, incapaz, ela materializa essa visão sem perceber. Mas existe um detalhe fascinante. Pessoas simples têm uma vantagem espiritual que muitas vezes passa despercebida. Elas carregam menos camadas de dúvidas complexas, menos questionamentos filosóficos que travam a energia. A mente simples absorve mais rápido.
Ela entende intuitivamente algo que muitos demoram anos para compreender, que a realidade interna é mais determinante que qualquer cenário externo. Judeus prosperaram mesmo em terras estranhas, sob perseguições, sem estabilidade, justamente porque compreenderam essa lei. O ambiente não define o destino, o espírito define. E isso cria uma reflexão poderosa. Se a palavra cria, então a vida é construída de dentro para fora. Se a intenção molda, então o universo se organiza em torno do que você carrega silenciosamente. E se tudo começa no invisível, então cada frase que você repete, cada pensamento que você alimenta, cada visão que você sustenta, é como um tijolo colocado no futuro que você vai habitar. No fundo, o dinheiro não é o início do processo, é o resultado inevitável de uma consciência alinhada. Quando você aceita essa percepção, não como ideia bonita, mas como lei, começa a notar os primeiros movimentos de transformação. A mente se abre, a respiração muda, a postura se reorganiza. E aos poucos, você percebe que existe algo impedindo esse fluxo de crescer, algo tão sutil que raramente é visto, mas que mantém milhões de pessoas simples presas em ciclos de escassez. É um erro que se repete geração após geração, sem que ninguém questione sua origem. É aí que começamos a tocar a raiz da pobreza espiritual, a linguagem da pequenez. Existe uma prisão que não tem muros, não tem cadeado e não tem guardas, mas mantém milhões de pessoas simples presas no mesmo lugar por toda a vida. Essa prisão é a linguagem da pequenez. É o hábito silencioso, quase automático, de declarar que algo não é para você, que você não nasceu para prosperar, que a vida é dura demais, que gente simples precisa se contentar com pouco. Essas frases parecem inocentes, parecem apenas desabafos. Mas, na visão judaica, não existe palavra inofensiva. Toda palavra cria uma estrutura no invisível, e toda estrutura no invisível se torna realidade no tempo certo. Eu já vi isso inúmeras vezes. Gente boa, honesta, trabalhadora, com coração enorme, mas que se autoanula antes mesmo de tentar. É como se a pessoa criasse uma barreira à própria volta sem perceber. Ela diz, não sou capaz, e o universo organiza situações que confirmam essa crença. Ela declara, isso não é para mim, e deixa de enxergar oportunidades que estavam diante dos olhos o tempo todo. A palavra se torna lente, e a lente determina o que você consegue ver. No judaísmo, isso é tão sério que existe um ensinamento antigo. Quem se diminui por dentro, se diminui por fora. A vida apenas reflete o tamanho que você acredita ter. Lembro de um homem simples que conheci quando era mais novo. Ele trabalhava como servente e sempre dizia que quem nasce pequeno, morre pequeno. Essa frase saiu da boca dele tantas vezes que virou identidade. Um dia ele recebeu uma oportunidade de assumir uma função melhor. Sabe o que fez? Recusou. Disse que aquilo era coisa para gente que estudou. Ele não via que tinha capacidade. Ele não via que já fazia o trabalho, só não tinha o título. A prosperidade bateu na porta, mas a frase que ele repetiu por anos fechou de novo. Ele não foi rejeitado pela vida. Ele se rejeitou antes. E é exatamente isso que aprendi observando tantas histórias assim. O maior impedimento da prosperidade não é falta de talento nem falta de oportunidades. É falta de permissão interna. A pessoa se assume pequena e, ao fazer isso, esvazia o próprio vaso espiritual. E como a vida só preenche o que tem espaço para ser preenchido, a abundância não encontra onde permanecer. Na linguagem judaica, isso é visto como uma rachadura no recipiente da bênção. Mas a boa notícia, talvez a mais libertadora de todas, é que esse erro não precisa ser mantido. Não é uma sentença, é apenas um hábito, e hábitos podem ser substituídos. Quando você começa a notar essas frases e a substituí-las por palavras que expandem, algo dentro de você muda. É como se uma pequena fresta se abrisse e a luz começasse a entrar. E é justamente essa luz inicial que torna possível o próximo passo, aquele que realmente determina quanto de prosperidade você consegue segurar, a construção do seu vaso interno. No coração da tradição judaica, existe um conceito silencioso, profundo e transformador: o vaso. Em hebraico, kli.
Essa imagem simples explica por que algumas pessoas trabalham duro a vida inteira e mesmo assim veem o dinheiro escorrer pelos dedos, enquanto outras, sem tanto esforço aparente, conseguem manter, multiplicar e expandir cada bênção que recebem. O segredo não está no quanto chega, mas no quanto você é capaz de sustentar. E essa capacidade não nasce do acaso, nasce da estrutura interna que você constrói, muitas vezes sem perceber. Prosperidade é luz, e luz só permanece onde existe recipiente. Quando penso nisso, lembro do quanto pessoas simples têm uma vantagem espiritual preciosa. Muitos carregam menos bagagem emocional, menos orgulho, menos complicações mentais. Isso faz com que a construção do vaso seja mais direta, mais natural. Mas simplicidade não basta se o espaço interior estiver desorganizado, cheio de crenças de escassez, tomado por medos silenciosos. O vaso precisa ser limpo, ampliado, reforçado. Caso contrário, qualquer abundância que chegue se perde, como água derramada no chão. E esse vaso começa nos detalhes. Começa quando você decide organizar sua vida, sua rotina, suas finanças, seu ambiente. Muita gente subestima isso. Mas no judaísmo, a organização externa reflete a organização interna. Uma casa caótica revela um vaso emocional cheio de rachaduras. Uma mente abarrotada de preocupações impede a luz da clareza de entrar. Uma rotina descontrolada não sustenta oportunidades. Prosperidade gosta de estrutura. Ela cresce onde existe preparo. Mas construir o vaso não é apenas manter ordem, é criar espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço espiritual. É parar de carregar culpas antigas, expectativas impossíveis, comparações inúteis. Tudo isso ocupa o recipiente e o deixa sem lugar para receber algo novo. Eu já vi pessoas simples prosperarem rapidamente quando começam a liberar o peso que carregavam. É impressionante como, ao abrir um espaço interno, a vida se apressa em preenchê-lo com algo melhor. E aqui está o ponto mais belo dessa metáfora. O vaso não é estático, ele pode crescer infinitamente. A prosperidade não se limita ao tamanho com que você nasceu, ela se ajusta ao tamanho que você decide ter. Cada nova atitude, cada novo aprendizado, cada nova palavra alinhada expande o recipiente. E com isso, expande também aquilo que você é capaz de receber. É por isso que quando alguém começa a trabalhar a própria estrutura interna, logo percebe que o mundo ao redor também começa a mudar. A realidade externa é apenas um espelho obediente. E quando o vaso está firme, limpo e pronto, algo inevitável acontece. Surge a necessidade natural de continuar crescendo. Porque a prosperidade não gosta de permanecer estagnada, ela se move, e quem quer acompanhá-la precisa mover-se também. É nesse movimento contínuo que a verdadeira abundância encontra morada, guiando você para o princípio que sustenta toda a riqueza duradoura, o crescimento constante. Crescer é a linguagem secreta da prosperidade. Não importa quão simples alguém seja, quão discreta seja sua vida, quão limitado pareça seu ponto de partida. Se essa pessoa decide crescer continuamente, mesmo que 1 milímetro por dia, ela entra no fluxo natural da abundância. No judaísmo, não existe neutralidade espiritual. Ou você está expandindo ou está encolhendo. O universo não sustenta a imobilidade. Tudo que para, começa a morrer, e tudo que se move atrai vida. E prosperidade é vida em movimento. O mais interessante é que, para pessoas simples, esse crescimento acontece de forma mais fluida. Elas não carregam a necessidade de provar nada para ninguém. Não se perdem em ambições barulhentas, nem em sonhos que servem mais ao ego do que ao coração. Elas crescem por dentro, de forma sólida, discreta, verdadeira, e por isso a prosperidade encontra nelas um terreno estável. É como diz uma metáfora antiga, um copo pequeno enche mais rápido. Ou seja, quem tem menos complicação interna recebe mais cedo o impacto da expansão. Mas crescer não é dar saltos gigantes. Crescer é escolher o movimento contínuo, mesmo quando o passo é pequeno. É ler uma página por dia. É fazer uma melhoria mínima na rotina. É aprender uma habilidade simples. É corrigir um hábito nocivo. É observar uma crença limitante e substituí-la por uma palavra que abre portas.
Cada microação amplia o vaso espiritual, e quando o vaso se expande, a vida responde na mesma medida. A estagnação, por outro lado, funciona como um bloqueio energético. Quando você declara, mesmo inconscientemente, que está bom assim, que não precisa de mais, que já está resolvido, envia ao universo um sinal claro de que não há espaço para novas bênçãos. E como a prosperidade precisa de espaço, ela se afasta. Não porque você a rejeitou conscientemente, mas porque seu espírito parou de convidá-la. A abundância tem horror ao imobilismo. Ela procura movimento. E esse movimento pode ser simples, quase imperceptível. O judaísmo sempre valorizou o progresso gradual. Estudar um pouco todos os dias em vez de tentar absorver tudo de uma vez. Fazer um pequeno ajuste diário em vez de esperar uma grande revolução. A vida é transformada por acumulação constante, não por explosões esporádicas. É por isso que pessoas simples prosperam com tanta força quando entendem esse princípio. Elas sabem fazer o básico com fidelidade, sabem repetir, sabem insistir, sabem continuar quando outros desistem. E é nesse ponto que algo começa a acontecer quase espontaneamente. Quando você cresce, você começa a assumir mais responsabilidade. Não porque alguém exija isso de você, mas porque sua consciência se expande junto com seu vaso. Você percebe que tem mais poder do que imaginava. E quando alguém assume esse poder interno, algo extraordinário se abre. A responsabilidade radical, uma das leis mais potentes da prosperidade judaica. A responsabilidade radical é um dos pilares mais surpreendentes da prosperidade na visão judaica, porque ela muda completamente a forma como você se enxerga no mundo. Quando uma pessoa simples descobre esse princípio, é como se alguém acendesse uma luz dentro dela. De repente, tudo fica mais claro, tudo parece mais possível. A responsabilidade radical não é sobre culpa, nem sobre carregar o mundo nas costas. É sobre reconhecer que cada escolha, cada palavra, cada reação é uma semente plantada no solo da própria vida. E que, ao assumir esse poder, você abandona a posição de vítima e entra na posição de criador. A vida deixa de acontecer com você e passa a acontecer para você. O povo judeu aprendeu isso de forma profunda ao longo da história. Em cada terra estranha onde chegou, em cada país onde foi recebido com desconfiança, em cada momento de reconstrução, havia uma decisão silenciosa. Não esperar que o mundo mudasse, mas mudar a si mesmo para transformar o que estivesse ao redor. E essa postura é um dos motivos pelos quais judeus prosperam mesmo em ambientes adversos. Não é sorte, não é privilégio, é responsabilidade internalizada. Quando alguém assume responsabilidade total por sua vida, o universo responde com oportunidades, porque finalmente existe alguém preparado para recebê-las. Pessoas simples prosperam rápido quando entendem esse princípio, porque não tentam negociar com a realidade. Elas não gastam energia inventando desculpas elaboradas, não se perdem em racionalizações complexas. Elas enxergam o que é, aceitam o que precisam fazer e dão o passo seguinte. Essa sinceridade interior é uma força espiritual enorme. A responsabilidade radical não exige perfeição, exige verdade. Ela pede que você observe honestamente onde está e o que está contribuindo para estar ali. E quando você vê isso sem medo, o caminho para mudar se abre imediatamente. A partir desse ponto, algo fascinante acontece. A pessoa para de esperar soluções externas. Ela entende que sua prosperidade não depende do governo, do chefe, da família, da formação ou da sorte. Depende de como ela se posiciona diante da vida. Depende da sua disciplina emocional. Depende da sua coragem de recomeçar quantas vezes for preciso. E isso cria um campo energético de movimento, de abertura, de preparação. Exatamente o que a prosperidade busca antes de se manifestar. A abundância precisa de alguém que diga: eu assumo o comando. E uma vez que essa frase deixa de ser retórica e se torna postura, o mundo começa a cooperar. E é justamente aqui que a transição para o próximo passo acontece naturalmente. Porque, ao assumir responsabilidade, você percebe que precisa de uma estrutura interna para sustentar essa nova fase.
E essa estrutura nasce de 3 movimentos espirituais que, quando combinados, criam a fórmula judia da prosperidade. É como se todo o caminho até aqui tivesse preparado o terreno para essa revelação simples, mas profundamente transformadora. Existe uma fórmula espiritual na tradição judaica que, quando realmente compreendida, se torna uma chave capaz de abrir caminhos que pareciam trancados há anos. Não é uma técnica mágica, nem um truque mental, nem uma promessa vazia. É uma estrutura viva, um movimento interno composto por 3 partes que juntas transformam a forma como você se relaciona com a prosperidade. A fórmula é simples: gratidão, ação e desenvolvimento. 3 pilares que sustentam qualquer trajetória de crescimento, especialmente a de alguém simples, que muitas vezes só precisa de direção, não de complexidade. A gratidão é a primeira parte porque ajusta a vibração interna. No judaísmo, gratidão não é um agradecimento tímido, é um reconhecimento profundo de que existe luz naquilo que já se tem. Quando você agradece, você expande. Quando reconhece o que há, cria espaço para o que ainda não chegou. É por isso que tantas bênçãos começam a aparecer quando alguém começa a praticar gratidão diariamente. A mente deixa de focar na falta e se volta para a abundância, e aquilo que você observa cresce. A segunda parte é a ação. Esse ponto é essencial porque fé sem movimento é apenas intenção vazia. Ação, aqui, não significa esforço exaustivo nem correria desesperada, significa coerência. É fazer, no mundo físico, algo que corresponda ao que você deseja no mundo interno. Se você quer prosperar, precisa agir como alguém que está se aproximando da prosperidade. Precisa organizar, precisa estudar, precisa decidir. A espiritualidade judaica nunca separou fé de responsabilidade prática. A ação é o gesto que informa ao universo que você está disposto a cooperar com a bênção. A terceira parte, e talvez a mais profunda, é o desenvolvimento. Crescer continuamente, ampliar o vaso interno todos os dias. Aprender, ajustar, melhorar, questionar-se, expandir-se. Desenvolvimento não é luxo, é necessidade. Quando você cresce, a prosperidade tem onde pousar. Quando você estagna, a prosperidade se afasta. O universo não entrega algo grande a alguém que insiste em permanecer pequeno por dentro. E é justamente no desenvolvimento que pessoas simples se destacam. Elas aprendem rápido, adaptam-se rápido, mudam rápido. A simplicidade, quando combinada com desenvolvimento, vira poder espiritual. Para consolidar essa fórmula, gosto de ensinar uma prática simples, quase artesanal, mas incrivelmente eficaz. Repetir diariamente a frase: graças a Deus, estou trabalhando e me desenvolvendo. Ela carrega gratidão, ação e expansão em uma única estrutura. Repetida com consciência, ela reorganiza a mente e abre espaço no coração. É uma forma de alinhar palavra, intenção e movimento, os 3 elementos que moldam qualquer realidade. E quando essa fórmula começa a ser aplicada, a vida responde. Não de forma espetacular imediatamente, mas de forma consistente. Pequenas mudanças aparecem, portas discretas se abrem, o inesperado começa a fazer sentido. É uma forma de alinhar palavra, intenção e movimento, os 3 elementos que moldam qualquer realidade. E quando essa fórmula começa a ser aplicada, a vida responde. Não de forma espetacular imediatamente, mas de forma consistente. Pequenas mudanças aparecem, portas discretas se abrem, o inesperado começa a fazer sentido. E, quando isso acontece, histórias reais surgem para provar que essa mentalidade funciona. Histórias de pessoas simples que, ao aplicarem essa sabedoria, transformaram completamente suas vidas. Quando essa mentalidade começa a se enraizar, algo curioso acontece. Histórias que antes pareciam exceções passam a se tornar exemplos naturais de um princípio que sempre esteve ativo, apenas invisível. E uma dessas histórias é a de um homem chamado Joaquim, alguém tão simples que muitos o considerariam incapaz de qualquer grande transformação. Ele trabalhava em um depósito pequeno, ganhando pouco, vivendo no limite e acreditando, como muitos, que sua vida já estava traçada. Mas um dia, depois de ouvir sobre a força das palavras e da importância de construir um vaso interno sólido, ele decidiu fazer algo que nunca tinha feito: mudar a maneira de se falar e de se ver. Durante anos, Joaquim repetia frases como:
não nasci para crescer, dinheiro não é para mim e gente simples vive do jeito que dá. Essas frases moldaram sua vida como molda argila molhada. Mas quando decidiu substituí-las por graças a Deus estou trabalhando e me desenvolvendo, algo começou a mudar, não por fora, mas por dentro. Primeiro veio a clareza, depois uma leveza inesperada, depois a coragem de tentar o que antes parecia distante demais. A mudança externa demorou um pouco, como sempre acontece, porque o universo responde ao ritmo da preparação interna. Mas quando veio, veio em sequência. Ele organizou suas contas, depois reorganizou seu tempo, em seguida reorganizou sua postura. E, como se o mundo estivesse apenas esperando aquela abertura, surgiu a oportunidade. O dono do depósito decidiu se aposentar e vender o negócio. Joaquim não tinha o dinheiro necessário, mas tinha algo mais importante, um espírito expandido. Conversou, propôs, negociou e conseguiu assumir o local aos poucos, pagando em parcelas que cabiam em sua realidade. Em 2 anos, transformou aquilo que era apenas um emprego mal remunerado em um comércio próspero, não por sorte, mas por alinhamento. A história de Joaquim não é isolada. Existe também a de Esther, uma senhora que passou quase a vida inteira achando que não tinha cabeça para dinheiro. Ela acreditava que prosperidade era assunto para quem estudou demais ou nasceu em família estruturada. Mas, ao entender que riqueza começa no invisível, decidiu fazer uma coisa simples, observar suas palavras. Trocar, eu não sei lidar com isso, por eu posso aprender. Trocar, não tenho jeito para a prosperidade, por eu me desenvolvo todos os dias. Em menos de 1 ano, saiu das dívidas, abriu uma pequena confeitaria e encontrou um tipo de prosperidade que nunca imaginou, não apenas financeira, mas emocional. Histórias assim se repetem no mundo inteiro. Pessoas simples crescendo, prosperando, transformando suas vidas a partir de princípios espirituais milenares. E todas seguem o mesmo padrão: palavra alinhada, intenção clara, ação coerente, consistência diária. Quando esses 4 elementos se encontram, o impossível se torna natural. E ao observar esses relatos com profundidade, começa a surgir uma compreensão maior. Existe uma estrutura espiritual que sustenta a prosperidade. Uma estrutura com pilares tão claros quanto antigos, que nos conduzem diretamente ao coração da sabedoria judaica. À medida que você observa essas histórias, começa a perceber que elas não são frutos do acaso, nem exceções isoladas, nem coincidências bem-aventuradas. Elas seguem um padrão, quase uma matemática espiritual que atravessa séculos dentro da tradição judaica. É como se existisse uma arquitetura invisível que sustenta a prosperidade. E quando alguém, mesmo a pessoa mais simples, entra em sintonia com essa arquitetura, o crescimento deixa de ser improvável e se torna inevitável. Essa estrutura é formada por 4 pilares fundamentais: a palavra, a intenção, a ação e a consistência. E entender esses 4 elementos é como enxergar o desenho da própria vida se formando do lado de dentro. A palavra é sempre o primeiro pilar, porque é através dela que a realidade começa a tomar forma. No judaísmo, não é apenas o que você fala para os outros, mas principalmente o que você declara para si mesmo. A palavra é o lápis com que você desenha seu destino. Pessoas simples prosperam quando mudam o vocabulário da limitação para o vocabulário da possibilidade. Quando trocam não consigo por estou aprendendo. Quando substituem não mereço por estou me preparando. A palavra é o início de tudo. É ela que abre ou fecha portas no invisível. A intenção é o segundo pilar. Intenção é direção interna, é o lugar para onde sua energia aponta, mesmo quando você está em silêncio. Você pode repetir frases bonitas o dia inteiro, mas se, lá no fundo, não acredita que pode prosperar, sua intenção contradiz sua palavra. O universo responde ao alinhamento entre as duas coisas. É por isso que pessoas simples, com coração sincero, têm tanta força de manifestação. Elas não complicam o que sentem. Quando desejam algo, desejam de verdade. Quando acreditam, acreditam por inteiro. A intenção é o motor invisível da criação. O terceiro pilar é a ação. Sem ela, nada se materializa.
A ação é o gesto concreto que confirma ao universo que você está comprometido com aquilo que declara e deseja. E essa ação não precisa ser grandiosa, precisa ser diária. Ajustar um hábito, organizar um ambiente, tomar uma decisão, estudar um pouco, avançar um passo. A ação é o fio que costura o invisível ao mundo físico. Sem ação, a prosperidade permanece apenas uma ideia. E então vem o quarto pilar, a consistência. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas desiste, mas é também onde as pessoas simples mais brilham, porque elas entendem intuitivamente o valor de repetir, de insistir, de continuar, mesmo quando o progresso parece pequeno. A consistência transforma esforço em destino. É ela que mantém o vaso cheio, que fortalece a intenção, que fixa a palavra e que sustenta a ação. Quando esses 4 pilares se alinham, a prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna um caminho. E quando o caminho fica claro, surge naturalmente o momento de fechamento, aquele em que a sabedoria se une à bênção e a jornada encontra seu propósito mais profundo. Quando chegamos ao fim desse caminho, percebemos que a prosperidade nunca foi um mistério reservado aos mais inteligentes, aos mais estudados ou aos mais favorecidos. Ela sempre esteve disponível, silenciosamente, esperando que alguém se abrisse para ela. E talvez essa seja a revelação mais libertadora de todas. Até a pessoa mais simples pode ficar rica quando aprende a alinhar sua palavra, sua intenção, sua ação e sua consistência com as leis espirituais que regem a criação. A abundância não exige complexidade. Exige verdade. Não exige genialidade. Exige abertura. Não exige ter muito. Exige estar disposto. E quando essa verdade entra no coração, algo muda. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma construção consciente. As dificuldades deixam de serem inimigas e passam a ser parte do processo. O medo perde a força. O mundo interno ganha estrutura. E aquilo que antes parecia impossível começa a se mostrar possível, de maneiras discretas, mas constantes. É como se o universo, respondendo à sua mudança interna, dissesse: agora eu posso te entregar o que antes você não tinha onde guardar. Por isso, quero te lembrar da frase mais importante desse caminho. Não diga "está bom assim" quando você sabe que sua alma ainda pede crescimento. Diga: graças a Deus estou crescendo. Essa frase não descreve apenas uma realidade, ela a cria. Ela retira o peso da estagnação e abre espaço para o movimento. Ela honra o fluxo da vida. Ela reafirma que você está em expansão. E alguém que está em expansão nunca fica pobre, porque a pobreza é sempre um estado de contração. E é nesse ponto que quero te entregar algo que carrego comigo desde cedo. Algo que atravessa gerações e mantém a alma fortalecida em qualquer circunstância. Uma bênção que não é apenas despedida, mas uma abertura, um convite, uma luz que acompanha os passos de quem decide caminhar em direção à própria abundância. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que essas palavras encontrem morada dentro de você, fortalecendo seu espírito, protegendo seu caminho e iluminando sua jornada. E agora, se essa mensagem tocou algo em você, uma lembrança, uma esperança, uma força que talvez estivesse adormecida, quero te pedir um gesto simples, mas poderoso. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam escutar isso. 3 vidas que talvez estejam presas na linguagem da pequenez. 3 corações que podem se abrir através das suas mãos. 3 destinos que podem mudar, porque você decidiu distribuir aquilo que recebeu. No judaísmo, acreditamos que a luz só cresce quando é compartilhada. E prosperidade é luz, é fluxo, é movimento. Que você seja não apenas recipiente, mas também canal. Que receba sim e que multiplique, porque a verdadeira riqueza não está apenas no que você conquista, mas no que você espalha pelo caminho.